Antes do vídeo começar, venho com uma triste notícia a todos. Ainda farei um vídeo especial sobre isso. Ele quem iria sair no lugar desse vídeo, mas por um descuido eu perdi todos os arquivos e tô tentando recuperar eles. Mas o nosso amigo Guilherme, narrador Z, infelizmente morreu por conta do Covid-19. Ele pediu pra eu ser o sucessor dele quando ele desistiu do canal ano passado. E em homenagem a ele o nome do canal agora é Senhor Saitama Z, e por motivos de luto, será transmitida hoje a intro do narrador, e não da teoria. Naquele momento, naquele dia, todos ficariam aterrorizados com a aparição de Arashi, sabendo que o terror de suas histórias era um pouco comparados à realidade, em especial Shizui, já que Fugaku havia morrido. Orochimaru revela que havia pequenos seres criados a partir do Mangekyou ou do Obito, que poderia transmitir a imagem do que quisesse do Kamui, a dimensão que Arashi tomou do Obito, e ao procurar a transmissão que mostrava Arashi o veriam sendo carinhoso com uma mulher com o manto da Akatsuki que parecia estar grávida, e Arashi dizendo que o futuro rei dos demônios logo seria concebido, deixando todos abismados porque teriam que tirar aquela criança das mãos de Arashi assim que ela nascesse. Se aquela criança realmente nascesse, o mundo poderia entrar em sérios problemas. Jiraiya e Tsunade fazem uma reunião com Shizui, que estava se recuperando da coluna quebrada graças a Orochimaru, dizendo que Arashi afirmou mais de uma vez que só a verdade poderia dar alguma vantagem, e pedem para que ele conte tudo o que aconteceu a partir do momento que ele fugiu de Konoha com Zabuza. Shizui conta tudo desde o começo. Minato sabia que iria morrer em breve, e sua morte faria uma curva enorme no destino do mundo, o que poderia ser algo bom ou ruim. No dia do ataque a Konoha, ele libertou Zabuza. Minato já tinha feito o selo do ceifador e estaria fadado à morte. Porém, como poucos conheciam esse selo, ninguém iria notar que ele já iria morrer, então ele só deu o golpe final em Minato para ganhar confiança do quarteto do som e de Zabuza, mas para ter certeza que seria o suficiente, e para que Obito e Kakashi não tentassem os impedir, ele usou o Koto Amatsukami em todos que estavam lá, exceto Naruto porque estava desacordado. Ele acordou pouco depois do Genjutsu, a tempo de ver Minato morto e ele fugindo infelizmente. E quando fugiram, Zabuza levou eles até Pain, que ingressou os 5 na Akatsuki, mas os 4 do som ficaram apenas como uma equipe secundária da Akatsuki. Caso o membro principal morresse, um deles deveria o substituir. Durante 2 anos, eles fizeram missões de contrato, nada fora do comum de uma organização criminosa, mas tudo mudou quando Arashi Uchiha apareceu. Essa parte ele só soube através das palavras de Kunan. Arashi, Orochimaru, Rock Lee e Zetsu apareceram na Vila da Chuva juntos. Zetsu apenas impedia que outros ninjas interferissem. Orochimaru enfrentou Konan, e Arashi junto com Rock Lee derrotaram Pain. Rock Lee enfrentando as invocações de Pain, e Arashi com jutsus de teleporte derrotou os Pain somando o teleporte ao seu taijutsu. Jiraiya pergunta se ele tinha certeza que não era o Shoshin. Shizui diz que não, era algo mais parecido com o jutsu do 2º e 4º Hokage. E depois de derrotar Pain, ele tomou os Rinnegan de Nagato e o matou, e fez uma proposta com Konan, que se ela o ajudasse com Oki, ele pedir para trazer a paz. Por 10 anos, ele traria Nagato e Aiko de volta, e também a rejuvenesceria. A Vila da Chuva seria deles. Eles seriam uma vila grande, e poderiam ser felizes. Com isso ele a garantiu, dizendo que caso em algum momento ela o traísse, ele destruiria toda a Vila da Chuva. Provavelmente a mulher que carrega a criança de Arashi era ela. Nagato era seu único amigo, e Aiko era a pessoa que ela amava. E Arashi sabia disso de alguma forma, ele sabia. Tsunade pensa o quão horrível era isso, e pensa se faria o mesmo por Naoki-ban, mas Shizui continua. Depois que Arashi assumiu o controle da Akatsuki, o objetivo da Akatsuki se tornou coletar Kekkerinkais, e Arashi conseguiu de forma que ninguém percebesse, e nem mesmo ele sabia até pouco tempo. Arashi sabia que ele era um espião de Konoha, talvez desde o começo, mas não tinha ideia de como. Ele tinha tudo planejado, e não se sabe até que ponto iria seus planos. Até mesmo aquela conversa provavelmente está nos planos dele, já que ele deu a dica a Sakura de que devem falar sobre esse assunto, e Zabuza o ensinou a lutar com espadas, já que assim como Zabuza, Arashi possuía Kiba, uma das 7 espadas da névoa. Ele as conseguiu depois de matar Raiga, o antigo dono.
Mais de um espadachim da névoa se encontra na Akatsuki. Embora poucos tenham autorização de Arashi para agir, esses eram Kizami, que possuía Sameada, Zabuza com a Kubikirishu, e Juzou com a Kiba que era de Arashi. Então Jiraiya pergunta quem são os atuais membros da Akatsuki, e se ele sabe onde se encontram cada um deles. Shizui responde que tudo bem, começando pelo alto escalão. Arashi e Konoha sempre estão juntos. Os 4 cavaleiros, Meteora, ou Rock Lee, com seu taijutsu monstruoso. O segundo era Tobi, que um dia foi óbito. O terceiro era Pain. E por último, General Rudra, aquela que era conhecida por eles como Kushina. Jiraiya e Tsunade se assustam com isso, e Jiraiya diz que isso não podia chegar aos ouvidos de Kazumi e Naruto, isso os destruiria. Mas Shizui responde que Naruto já sabia do Rock Lee, mas não sabe sobre os outros e que ainda tinham muito mais Akatsukis: Zetsu, Sasori, Deidara, Jugo, Karin, Kidomaru, Sakon, Ukon, Jirobou, Suigetsu, Log, Tauya havia desaparecido, e tinham mais, mas eles eram a equipe principal, os outros já eram demônios comuns por assim dizer. Após um tempo, Tsunade termina uma das primeiras versões da droga que devia ajudar Naruto, e Danzou obviamente por ganância ofereceria seus homens para que servissem de cobaia, pois até uma falha às vezes poderia se tornar uma bênção. Porém infelizmente o primeiro resultado da droga não foi nada atrativo, pois tinha aumentado pouco as habilidades do usuário e gradativamente corroía o corpo do usuário por dentro, o levando à morte ou à loucura, e começariam logo a desenvolver a segunda droga, nomeada como Força Divina, já que seu intuito era combater o Rei Demônio. Após a reunião dos 5 Kages, todos eles estavam se preparando para a guerra, pois não sabiam quando Arashi retornaria, assim como o clã das Quimeras, que possivelmente estavam juntos agora. O perigo só aumentava mais. Kazumi seguia preocupada com seu irmão, já que já sabia também que seu irmão em algum tempo iria morrer, mas que não podia virar as costas para o mundo. Ficando mal com aqueles pensamentos e triste, ele estava conseguindo se manter vivo usando apenas chakra da natureza, mas que toda vez que usava seu chakra, sua vida se tornava mais curta, e nem mesmo a Força Divina 2 teve algum sucesso. Logo seu irmão iria a deixar sozinha de novo, e essa era uma ideia que ela não conseguia suportar, se perguntando por que daquilo tá acontecendo com eles, e lembrando de quando eram crianças, seus pais sempre estavam lá por eles, e agora eles haviam partido e seu irmão logo iria fazer o mesmo de novo. Enquanto isso Orochimaru, Tsunade e Jiraiya, onde Orochimaru por causa dos Anami de Shizui tinha realmente ido pro lado deles, de forma genuína, e ele revela que sem ele, Arashi não teria muito tempo de vida. Se ele se cuidasse, talvez em 3 anos morreria de causas naturais, ou talvez menos que isso. Moriu e 0 caudas dentro do corpo dele estavam aumentando sua vitalidade. Talvez isso tenha mudado, e as quimeras, na verdade haviam sumido por causa do clã demônio de Arashi. Eles estavam trabalhando juntos, o que era muito preocupante, já que os quimeras tinham uma ciência não superior como a que ele desenvolveu com a ajuda de Arashi, mas que talvez em alguns anos se igualem. Jiraiya e Tsunade ficam preocupados pensando como poderia virar o jogo a favor deles, e Orochimaru responde que Arashi estava criando uma nova técnica baseado no Susanoo do clã Uchiha. O Susanoo em si era poderoso, mas carregava o tamanho como uma grande desvantagem, e por Susanoo ser uma manifestação do espírito, talvez houvesse uma forma de vestir ele, e manter o tamanho humano, talvez até mesmo usar seu poder sem manifestar. Tsunade pensa e diz que ele já pode ter alcançado isso, já que há algumas noites havia enfrentado 3 Susanoos de uma vez com o que parecia ser força pura, e Jiraiya sorri dizendo que é isso, com Orochimaru do lado deles. Todas as pesquisas que ele fez com Arashi poderiam agora dar vantagens a eles. Orochimaru e Jiraiya acabam rindo juntos pela primeira vez em muitos anos com Tsunade, lembrando de seus passados, e tudo que aconteceu até chegarem ali juntos. Eles se comprometem, antes daquela criança nascer eles tinham que pôr um fim a Arashi Akuma, o que começou com a morte do 4º Hokage há 3 anos atrás, esta a menos de um ano do fim definitivo. Orochimaru pergunta sobre eles saberem parte da história do Shizui e do Arashi, e que faltava a do Naruto, era o que faltava para completar o quebra-cabeças, para descobrir como e que tipo de genjutsu está influenciando Naruto, Shizui ou ele. Mas Jiraiya diz que devem apenas ficar de olho, ele mesmo iria o questionar sobre aquilo. Fazer isso agora poderia desestabilizá-lo de alguma forma, e Naruto deveria se concentrar em melhorar e se curar. Se o pusessem para treinar os outros, ele tem certeza que Naruto aceitaria. O importante
importante era as nações se unirem agora e se fortalecerem juntas, que é inevitável, e de acordo com Orochimaru, o único movimento que Arashi pretendia fazer por enquanto era cuidar da sua criança. Naruto havia deixado uma marca de chakra com sua irmã, para que ambos pudessem sentir a presença um do outro, e se algum dia se perdessem, eles iriam se encontrar de novo. Mas ainda não era o suficiente para ela. E iria com Jiraiya até ele para conversar, dizendo que foi difícil ter que ficar sozinha esse tempo todo, e que estava brava por pensar que ele tinha abandonado, mas só agora tinha percebido quão difícil poderia ter sido para ele, pedindo a ele para contar a ela a verdade, o que tinha debilitado tanto ele, e porque ele não voltava para a vila, já que até ela entendia o porquê Shisui fez o que fez, que o pai deles teria morrido de qualquer jeito, e Jiraiya diz que ela estava certa. Minato tinha usado o selo do aprisionamento demoníaco. Shisui só tinha dado o golpe final para que parecesse que ele o matou, mas ele só tinha mais alguns segundos. Naruto, ao ouvir a verdade, entra em choque e seus olhos se enchem de lágrimas, e responde que embora para todo mundo tenham se passado 3 anos desde que ele sumiu, por terem ultrapassado tanto seus limites mentais e físicos, e usado muitos Kinjutsus, a dor era enorme e parecia ter sido muito mais longo tempo, mas ele tinha aprendido a lidar. Quando Mirai o encontrou, Zetsu, ele, Arashi e o filho não tinha para onde ir, os convenceram a se juntar a eles, e com isso até viraram amigos. Com o tempo, houveram outros como eles. Mirai e seu filho cuidaram de todos eles, e treinaram para os deixarem mais fortes, mas uma noite, um enorme incêndio engoliu todo o acampamento e Arashi, o Akuma, se virou contra todos e matou um por um. Mirai devia ter sido o primeiro, já que não lutou, e seu filho morreu para que ele pudesse fugir. Algum tempo depois, Lee o encontrou, mas como ele não podia pôr todos em perigo, Rock ajudar eles lutaram várias vezes com Arashi, e quem mais se envolvesse acabava morto, assim como todos que aquela pessoa conhecia. E no final de cada dia, Arashi vinha lentamente até eles na escuridão e perguntava a eles se não queriam se unir a ele. Todo dia. E todo dia ele respondia que iria matar ele enquanto ele quebrava cada um dos ossos dele e de Lee, os curando enquanto estavam desmaiados. Mas chegou um dia que não deu mais, dizia Naruto enquanto chorava lembrando de tudo aquilo, dizendo que implora pelo perdão da Kazumi, mas ele lhe aceitaram, e perdeu a conta de quantos inocentes ele matou, e as coisas que fez com cada uma delas. Naruto continuava chorando, enquanto sua irmã, que estava imersa em sentimentos, se sentindo muito mal ouvindo tudo aquilo, já que tudo aquilo tinha acontecido porque ele havia abandonado ela. Ele havia abandonado sua mãe. Ela estava morta porque ela foi fraca para proteger ela, e porque ele não estava lá para ajudar. E Naruto continuaria, dizendo que ainda sente aquele medo e desespero, que ele sofreu e causou em tanta gente, que ele havia causado tanto dor, e ele só pensava no número de vezes que ele estava decepcionando a todos, a quantidade de gente que ele deixou morrer lutando ao lado dele enquanto fugia de Arashi, e que ele não podia sequer ser fraco, ele não podia chorar e se arrepender de tudo porque se ele parar, mais coisas ruins vão acontecer, tudo porque ele não foi forte, e agora todos estavam para morrer porque ele havia conseguido ajudar Arashi como ele queria. Ele ajudou ele a chegar mais longe em vez de ter o parado, e que tudo isso começou por culpa daquele dia, onde Orochimaru tinha o capturado, onde ele acordou e tudo que ele conseguiu ver foi Shisui chegando, e alguns segundos depois matando seu pai. Jiraiya, triste e irritado, mandaria Naruto parar, perguntando se ele acreditava mesmo naquilo, porque nada daquilo que ele disse era real, que Arashi manipulou ele como fez com todo mundo, com todas as nações, que ele só tinha sido mais uma vítima daquele demônio desgraçado, e que sabia que ele não o acolheu como devia, mas que ele não devia pensar nada daquilo. Ele foi iludido por uma mentira. Todos foram, e pergunta a Naruto se ele lembrava quem era Mirai, como ele era, e se tinha certeza que ele acordou antes do Shisui chegar. Kazumi não entende, mas sabe que aquilo tem algum sentido, e Naruto diz que Mirai sempre foi estranho, e sabia que estava mentindo sobre o nome, mas parecia ter uma cegueira parcial, e uma alta capacidade com jutsus sensoriais, e era tudo o que lembrava. Jiraiya diz que aquilo é o suficiente, ele saberia o que fazer agora, e Kazumi pegaria em sua mão o levando para algum sapo e o invocar em Konoha, pois Kazumi queria mostrar algo a Naruto, e o levaria até o cemitério onde estavam os túmulos de seus pais, embora nenhum deles estivessem mais com os corpos, pois Arashi os tinha levado. Naruto pergunta o porquê ela levou ele até ali, e ela pergunta se ele está bem, e Naruto responde que está péssimo, não estava nada bem, e que sentia que nunca iria melhorar, e precisava
precisava dar um fim a tudo aquilo antes de poder finalmente descansar. Kazumi se sente frustrada e diz que da última vez ele quase morreu, que ele não vai vencer Arashi sozinho. Naruto responde que Idari era o trabalho dele matar o monstro que ele ajudou a criar. Manter ela a salvo era o mais importante. Kazumi diz que ela só quer ajudar. Tudo o que fizeram, o que eles perderam, como ela se sente, mas ele não poderia ajudar se ele não tivesse disposto a lutar por ele mesmo. E ele diz que ele já perdeu, mas não vai parar de lutar até o último suspiro. E Kazumi iria embora irritada enquanto Naruto continua ali sozinho. Ele diria que todos que eles lutaram para salvar vão morrer, e perguntaria por que eles tiveram que sacrificar tudo. Porque esse mundo idiota os colocavam numa posição tão difícil, onde eles deveriam sacrificar tudo pro bem dele. O mundo tinha que ser mudado. Era repleto de guerras e pessoas nojentas que as causam. Embora o caminho fosse errado, Arashi estava certo. O mundo merecia ser salvo. E isso tinha que acabar, mas isso não mudava o quão cretino Arashi era, e por todos que ele matou, por tudo que ele fez, ele iria pagar. Mas que não poderia fazer mais nada. Havia se tornado uma casca inútil que em batalha, que só poderia ajudar por trás, assistindo os outros morrerem. Semanas e semanas se passariam. Por alguma razão somente alguns demônios apareciam de vez em sempre, com muitos demônios e quimeras inclusive, e Naruto ficava triste ao ver aquilo, já que era difícil para ele ver aquilo e saber que não poderia ajudar mais ninguém na linha de frente, mas os outros também estavam se tornando cada vez mais fortes. Graças ao treinamento de Naruto, todos estavam aumentando sua força e experiência, mas não tinha mais falado com sua irmã desde aquela noite. Era nítido que ele se sentia mal por não fazer nada, e constantemente treinava meditando, treinando mentalmente para que de alguma forma seu corpo fosse acostumado a se mexer como ele precisava caso tivesse que treinar de alguma forma, e não usando chakra nenhum, fazia exercícios comuns com Gal, que via determinação nos olhos de Naruto, a determinação de alguém que queria deter o mal com todas suas forças, embora ele não pudesse lutar, já que Naruto ainda não tinha condições para um treino puxado, mas se esforçava ao máximo para não perder a forma, e ajudava os outros ninjas a se tornarem mais completos, em Nejutsu, Genjutsu e Taijutsu, com sua irmã sendo o pivô em toda a mentoria de treino dada por ele. Onde Naruto ensina para sua irmã que seus olhos são uma fraqueza, sua audição também. Se um dia ela for enfrentar Arashi Akuma e ele não puder ajudá-la, ela teria que se desfazer dos sentidos, e como ele não podia lutar contra ela, outros Zambus fariam esse papel, junto com Ino e Shikamaru os ajudando. Ino para transmitir as informações aos outros Zambu, e Shikamaru para deixar mais lentos os movimentos da Kazumi, explicando que todos os demônios têm um alto poder físico, e isso não descarta a velocidade. Não devia prestar atenção em mais nada além da voz dele a instruindo e em seu próprio corpo. Quando em estado de alerta máximo, ela poderá pressentir onde será atacada antes que o ataque seja feito. Enxergar com seu corpo era mais importante do que enxergar com os olhos, e os sons não deveriam ser levados em tanta consideração, já que o corpo era capaz de ouvir muito mais do que ouvidos. Se conectar com a volta era muito mais do que um ninja sensorial poderia fazer, e um estilo de combate muito forte. Era o estilo de combate de luz, que para que ela pudesse dominar, deveria marcar partes de seu corpo com a marca do Iraishin. Ela deveria dominar com exatidão o Shoshin Iraishin. Dessa forma, por mais que o oponente seja mais veloz, ao dominar isso, ela poderia se igualar até o inimigo mais veloz. Orochimaru diria a Tsunade que a força divina 3, assim como as outras, eram um fracasso. Eles ainda estariam tentando salvar o Naruto, que estava ficando mais doente, e que nem mesmo as células do primeiro Hokage estavam adiantando algo, como se o corpo dele já as tivesse ou as tivesse rejeitando. Eram ineficientes. Quando ele e Arashi se enfrentaram, ele ficou muito ferido, e pelo que ele havia dito a Kazumi, suas feridas eram extensas, e isso pode ter forçado a cura de Naruto ter alcançado o limite de uma vida inteira em poucos anos. Sua capacidade de gerar novas células para curar até mesmo pequenos ferimentos eram excessivamente fracas. Mas que se talvez houvesse um jeito de retirar as células ou partes fracas do Naruto, talvez isso pudesse salvá-lo. Mas precisariam de algo que para ficar no lugar de onde estavam as antigas. Mas o único jeito seria as células dele próprio ou do Arashi, já que ambos tiveram os corpos mudados de uma maneira que não era compreensível.
Naruto continuaria ensinando Kazumi a se conectar com seus elementos da natureza, que eram fogo e raio. Se ela pudesse se conectar com o calor de suas chamas, com o espírito de um raio e deixasse tomar conta de seu corpo, ela iria entender. Kazumi diz entender o que ele quer dizer, mas que não fazia ideia de como fazer isso, e Naruto ri dizendo que quando chegar o momento, ela vai usar isso tão naturalmente que até demônios vão ter medo dela. Tsunade diria ao Orochimaru que não tinha jeito, então o máximo que poderiam fazer era prolongar a vida dele, mas que não eram capazes de salvar ele, a não ser tornar Naruto um Jinchuriki. E sozinho Naruto continuaria treinando no Monte Myokogyu, que graças à energia natural fazia suas células degenerarem mais devagar, prolongando sua vida. Jiraiya iria até ele dizendo que tinha algo importante para lhe falar, que tudo o que ele disse não era mesmo real. A verdade é que ele e Shizue estavam presos em algum genjutsu junto com outras pessoas, e a verdade era que o relâmpago carmesim nunca existiu. Naruto entraria em choque sem saber o que ele estava dizendo. Como ele poderia estar sendo enganado esse tempo todo, não querendo acreditar nisso, e vira pro Jiraiya temeroso, dizendo que ele tinha que saber a verdade. Eles iriam para fora de Konoha, indo para um dos esconderijos do Orochimaru, onde lá vários ninjas estariam. E Shizue começa a explicar que pela natureza da situação, é muito provável que Naruto e ele estivessem sob efeito do Kotoamatsukami. Orochimaru confirma que mexeram nos olhos de Shizue, mas não sabia se Arashi tinha adquirido esse poder ou não, mas que de qualquer forma, ao que tudo parece, Arashi também estava sob efeito do Kotoamatsukami, e possivelmente ele presenciou a morte do Minato, que foi quando ele lançou o Kotoamatsukami, mas se ele não o completou, a ordem do Kotoamatsukami pode ter sido escrita por outra pessoa. Ele já havia tentado se libertar, mas aparentemente, se ele está sob efeito do Kotoamatsukami, e quanto ao Naruto, eles iriam descobrir agora, o quanto as memórias dele são falsas ou não. Naruto diz que tudo bem, mas que ele tem que fazer isso, pode ser a chave para eles matarem Arashi, e finalmente vão poder ser uma família normal, e diz pro Jiraiya e pra Kazumi que os ama muito e faria qualquer coisa por eles, e ele não sabe o que vai acontecer ali, mas os ama, e que se ele representar perigo para eles, devem matar imediatamente, e que vai os amar até o fim. Kazumi tenta reluta contra isso, mas Danzo a interrompe, dizendo que ele estava fazendo a escolha certa. Então Shizue põe a mão na cabeça de Naruto, e com poucos selos de mão o libera. Nesse momento, Shizue, Naruto e Arashi sentem o Kotoamatsukami se quebrando. Arashi então por um momento sente sua consciência ficando mais fraca, mas logo se recuperando com bastante ódio, dizendo que então era isso, aqueles 4 filhos da puta, Shizue, Zetsu Negro, Madara e Kaguya. Ele tinha sido peão não só para uma, mas 4 pessoas, ao menos tem certeza de seu livre-arbítrio novamente, e ninguém ia voltar a ficar em seu caminho. Aqueles merdas iam pagar pelo que fizeram. Quanto a Naruto, as memórias começavam a bombardear sua mente, enquanto ele pedia para parar desejando não ver mais nada. As lágrimas corriam no seu rosto enquanto ele lembrava de tudo o que aconteceu nos anos que ele sumiu. Ele não conseguia acreditar, mas conseguia descrever o que ele via de forma solta. Ele na floresta, Zetsu Negro. Ele finalizou o Genjutsu, Sasami, porque o filho do Mirai queria matar ele. Porque ele matou o Mirai, porque ele matou todas aquelas pessoas. Shizue então sente o que aquilo quer dizer, e diz que então era verdade, aquele homem. A energia negra começa a tomar forma, e Naruto que grita com dor, mas não física, sentimental, toda dor que ele causou, as lágrimas saem pelo que ele fez os outros sofrer, e seus olhos de repente mudam a tonalidade, enquanto ele pede por ajuda, assustando Shizue que reconhecia aqueles olhos. Então no susto manda todos atacarem Naruto. Nesse momento ele é considerado tão perigoso quanto Arashi e Akuma, que eles conhecem, e que deveriam o atacar para matá-lo, antes que seja tarde. E tudo que Naruto via, eram os ataques de todos indo em sua direção. E destruía o esconderijo do Orochimaru tentando atacar Naruto, mas os ataques passavam direto por ele, e Naruto ainda sofrendo perguntava por que tudo aquilo estava acontecendo, pedindo para tudo aquilo parar. Por favor. Kazumi de longe sentia seu coração partido, ela também estava entendendo o que estava acontecendo, aquilo não podia ser verdade, não podia estar acontecendo.
e as memórias que Naruto tinha começavam a voltar ao normal. As memórias dele treinando com os Arashis Akuma, Mirai e seu filho eram apenas eles. O Arashi tentando o matar era o filho do Mirai, a memória do Arashi matando o Mirai era ele. Rock Lee não tentou proteger ele, tentou se proteger dele, e ainda em lágrimas de dor ele levanta e olha pro nada pedindo desculpas. Ele era Arashi Akuma.